Vamos lá, meus queridos. Exercício de número 5. O 5 não tem nada a ver com probabilidade. Me enganei aí, então presta atenção aqui. O 5 ele quer saber se você sabe resolver multiplicação de frações. Então, olha lá. Presta atenção aí. Ele diz o seguinte, olha, Marcela vai fazer uma festa, ela tem bexigas douradas 4/12, vai utilizar meio, metade. E tem bexigas pretas 5/8 e vai utilizar meio. O que é que você tem que fazer aqui? Multiplicar as bexigas douradas por meio. Multiplicar as bexigas pretas por meio. Como que eu faço multiplicação de frações? O de cima com o de cima. O de baixo pelo de baixo. Mesma coisa. Aí você vai somar 4/24 mais 5/16, correto? Lembre-se que você vai ter que tirar o MMC. Não posso somar se os denominadores são diferentes. MMC de 24 e 16 por 2, por 2, por 2, por 2, por 3, 48. No lugar do 24 e do 16, 48. Como é que eu faço isso? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 48 dividido por 24, 2. 48 dividido por 16, 3. E aí multiplica. 3 vezes 5. E aí tu resolve, né? Aí tu resolve. Muito fácil isso daí. Só prestar um pouquinho de atenção. Exercício 6. Semelhança de triângulo. Semelhança. O que é que ele está falando aí? Ele deu os lados. Ele deu os lados. Então, você tem que lembrar que os lados não precisam ser iguais. Os lados têm que ser proporcionais. Então, presta atenção nesse. Qual que tem proporção? A proporção aumentou de um para o outro? Aumentou quanto? Aumentou meio. Então, um exemplo, vai, um exemplo. Eu tenho um triângulo pequenininho que é 4, 3 e 5. Vamos dizer que a proporção, ele não falou isso, eu só estou dando a dica. É 1,5. Ora, 4 vezes 1,5, esse lado aqui vai ter que ser 6. 3 vezes 1,5, esse lado vai ser 4,5. 5 vezes 1,5, esse lado vai ser 7,5. Vejam, os lados não são iguais, são proporcionais. Lembra disso. Os ângulos têm que ser iguais, os lados não. Então você vai ter que ver quais que têm a mesma proporção. Se daqui para cá aumentou 1,5, esse tem que aumentar 1,5 e esse tem que aumentar 1,5. Fica a dica. Vamos lá. Exercício 7. Tem que ler, tem que tomar cuidado com o exercício 7. Você vai ter que resolver uma equaçãozinha do exercício 7. Rodrigo foi numa sorveteria que tem disponível o tamanho de pote de sorvete. Rodrigo comprou 2 sorvetes sabor morango e 3 potes de sorvete sabor chocolate. Então, 2 morango mais 3 de chocolate e pagou R$18. Esse é o exercício 7. O que mais? O pote de sorvete sabor chocolate, o chocolate, custa R$1.
a mais é R$1 mais caro do sabor morango. Meu querido, o que é que você vai ter que fazer aqui? E ele pergunta lá, qual é o preço do sorvete de morango? No lugar do chocolate aqui, ó, que é esse daqui, no lugar do chocolate, você vai ter que pôr 1 mais M. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? 2 vezes M mais 3 vezes chocolate. Chocolate é 1 mais M igual 18. Propriedade distributiva. Você vai ter que multiplicar. 3 vezes 1, 3 vezes M. Lembra que a letra fica do lado esquerdo, os números vão para o lado direito. Esse mais esse. Passa o 3 para o outro lado. Ele é mais. E aí, tu resolve para descobrir o sabor morango. Vamos lá. Um outro também, o exercício número 8. Mamão com açúcar. O exercício número 8. Muito fácil. Ele deu lá 27 elevado a 1/3 mais 4 elevado a menos meio. O que é que ele está pedindo para você aí? Meu querido, você tem que saber resolver potência com expoente fracionário. Todo expoente fracionário dá para virar raiz. De novo, todo expoente fracionário dá para virar raiz. Qual é o problema nosso aqui? Que esse é negativo. Se é negativo, ele está falando assim para você, olha, expoente negativo, você tem que inverter a fração. Então vamos inverter aí. Vamos dar uma melhorada nisso. 27 elevado a 1/3. Qual é o número que está embaixo do 4? 1. Se você vai ter que inverter, o 1 vai ficar em cima e o 4 embaixo. Por que isso, professor? Porque ele está dizendo que o expoente é negativo. Olha aqui, ó. Então, o 1 fica em cima, o 4 fica embaixo, menos meio. Correto? Esse daqui é 3, então vai ficar raiz cúbica de 27. Esse daqui é 2. Opa, perdão, isso aqui eu já mudei, aqui não é negativo, é positivo. Fica a raiz quadrada de 4. Muito bem. Que número que vezes ele mesmo dá 27? Ué, raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Professor, não é verdade que eu não posso tirar MMC se os denominadores são diferentes? É. Então você vai ter que tirar o MMC de 1 e de 2, que é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí tu resolve. O exercício 9, eu não sei como que foi, como que tá no dia a dia de vocês, mas o exercício 9, eu acredito que faltou uma informação aí. Porque ele usa o micrômetro. E não é uma medida que a gente usa no nosso dia a dia. Talvez tenha sido usado em sala de aula e eu não sei, eu não estou em sala de aula. Um micrômetro, esse é o exercício 9. Um micrômetro é 1 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros. Guarda isso, que tem exercício lá na frente que vai ter que usar de novo. Guarda isso, tá? Ele diz que um cientista, numa bactéria, o tamanho era de 1,4 micrômetros. Numa primeira observação. Na segunda observação, ele pôde verificar que a bactéria dobrou de tamanho.
Ora, se ela dobrou, ela não é mais 1,4. O dobro de 1,4 é 2,8. 2,8 micrômetros. Ele diz o seguinte: qual o tamanho dessa bactéria em centímetros? Ora, você vai ter que fazer 2,8, que está em micrômetro, vezes 2,8 vezes 1, 2,8 vezes. Esse daí já até dei resposta, né? Muito fácil esse daí. Vamos lá. O outro, prestar atenção no outro. Ele fala sobre IPTU, que é uma coisa que a gente usa para calcular o imposto do município, tá? Ele deu uma fórmula, que é o exercício 10. Ele deu uma fórmula para calcular. Ele falou assim: olha, para calcular esse é o exercício 10. Para calcular 0,01 vezes T vezes V dividido por N. Onde T indica a área que ele deu lá embaixo, T indica a área construída, V o valor do metro quadrado, quanto custa, que mais? E N indica o número de parcelas, que pode ser no máximo de 12. 12? Não pode ser mais que 12. E aí ele deu os valores. Olha, é um contribuinte cuja área total construída é de 60 metros quadrados. Então, você vai fazer 0,01 vezes T, a área construída, 60, vezes quanto que vale o metro quadrado? R$ 1.400. Quantas parcelas dão? 12. Meu querido, cuidado com esse númerozinho aqui, ó. Cuidado. Eu sei que esses dois vocês sabem multiplicar, mas cuidado com esse. Ele quer saber se você vai saber calcular com número decimal. Então, quando você for multiplicar com esse, você não pode esquecer que tem duas casas decimais. Senão, você vai errar. Tá certo? Então, atenção aí. O 11 também é sobre aqueles númerozinhos magníficos que vocês amam, notação científica. Só que cuidado, é subtração. Lembra que para você subtrair ou somar, a base 10, exemplo, aqui, ó, tem que ser a mesma. Se não for a mesma, você vai ter que transformar. Dá uma olhada lá no outro exercício que eu fiz. Esse daí eu nem vou mexer. Bom, o exercício 12. Uma expressão algébrica. Tá assim. Menos x vezes 2x menos 7y menos 8xy mais 2x elevado a 2. Lembre-se que você tem que fazer primeiro a distributiva. Cuidado com a regra de sinais. Aqui é vezes. Menos com mais, menos. Soma expoente, aqui é 1, aqui é 1, 2. Menos com menos, mais. Aqui tem x, aqui não tem, fica o x. Aqui tem y, lá não tem, fica o y. Correto? Fiz a distributiva.
Depois disso, continua. Para somar, você tem que somar os termos semelhantes. Esse com esse. Um é menos 2, o outro é mais 2, dá 0. Sobrou o quê? Aí tu se vira para resolver, né? Bom, o 13 acho que vocês não vão ter problemas. O 14, número decimal. Ele estava querendo saber se você sabe subtrair número decimal. Então, basta você subtrair 1,35, exercício 14. 1,35 menos 0,73, pelo amor de Deus. O 15, aí precisa de uma atenção. Porque o 15 é de sistema. Então ele deu um sistema assim, ó, no 15, ó. Ele deu um sistema assim, ó. Lembre-se que um sistema, para você resolver, você tem que cancelar uma das letras. Eu, nesse caso aqui, para mim, tanto o x quanto o y, tá fácil. Para cancelar os números tem que ser iguais. Os sinais tem que ser diferentes, um menos, outro mais. Ora, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de baixo por menos 2. Por quê? Porque aí os números do x vão ficar um menos, outro mais. Olha lá. Em cima não muda. Menos com menos. Menos com menos. Menos com mais. Vou cancelar o x. Correto? 12 mais 2. Menos 60, menos 24. O 14 está multiplicando. E aí, meu querido, tu já acha o valor de y. Voltamos daqui a pouquinho.